também Deus nos prova. E Deus nos prova com uma esperança: nos aprovar. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero que você leia comigo nesta noite o versículo de número 15 do capítulo 22. E nós vamos ver neste versículo, nesta leitura bíblica, nós vamos ler do 15 até o versículo 18. Nós vamos ver esse texto, já vou adiantando para você entender o que Deus está falando conosco. Você aqui vai ver não alguém buscando a bênção. Você aqui vai ver não alguém buscando agradar a Deus. Aqui você vai ver, na leitura desse texto, alguém recebendo as bênçãos. Diga comigo, as bênçãos, não é a bênção, as bênçãos do Senhor. E por quê? Porque agradou a Deus, foi provado e aprovado. Amém, irmãos? Então, depois que você passa pela prova, com a aprovação de Deus, se prepare para um derramar de bênçãos na sua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Quem está sentindo o Senhor falar? Veja bem, versículo 15, capítulo 22 de Gênesis. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me anegaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente canábia, como as estrelas dos céus, a manarraça, e como a areia que está na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aleluia. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ponto final. Amém? Quem toma posse? Pai, nós damos graça. Meu Deus, assim como já oraram, já me colocaram, Senhor, em tuas mãos, eu quero também colocar esta igreja, quero colocar minha vida, minha alma também em tuas mãos, a minha casa, os meus irmãos, irmãs, o meu próximo, Senhor, cada ser humano, o qual o Senhor criou, imagem e semelhança tua, Senhor. Que a tua graça neste momento, que o teu Espírito neste momento, nos quatro cantos desta terra, regenere cada alma que está atenta à tua voz. Eles sejam, Senhor, abençoados de forma gloriosa, em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda, diga o seu amém. Queridos, para vocês um texto bíblico do patriarca Abraão, já na posição de exaltação, de honra, de glória, já recebendo as bênçãos dos altos céus. Você está entendendo? Mas para Abraão ouvir o anjo do Senhor bradar, aleluia, aleluia, Jesus. E dizer para ele: não faça isto. Glória a Deus. Glória a Deus. E deveras te abençoarei grandissimamente. Abraão teve que passar por algumas colunas. E essas colunas serviram de prova para Abraão, para que ele pudesse alcançar, receber e desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Primeira coluna, o qual Abraão venceu. Essas colunas você pode, eu quero também classificar como pontos, para que você possa entender cada tópico, cada ponto do qual nós vamos falar, onde Abraão foi provado e aprovado.
provado. Amém? Amém. Aleluia. Estamos falando de alguém que foi provado e aprovado. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E o primeiro ponto que eu chamo de coluna da fé. De quem, meus irmãos? Fé. E essa fé de Abraão não era uma fé qualquer. Esta fé E onde? de Abraão era fé em um Deus sobrenatural, o qual o escritor dos Hebreus deixou bem claro. No capítulo 11 de Hebreus, verso 6, se eu não me engano, lá está escrito que aquele que buscar Deus, busque com fé. Aleluia. Hã? Aquele que busque a Deus, busque com fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele é todo-poderoso, entendendo, crendo e aceitando e tomando posse que ninguém que busca esse Deus volta de mãos vazias. Aleluia. Quando é que você é abençoado, igreja? Não é quando você chega na igreja. Você já recebe a bênção a partir do momento que você decidiu ir ao encontro de Deus. E essa decisão, quantas vezes nós não tomamos dentro da nossa casa a decisão de vir à igreja orar, a decisão de vir para uma consagração, a decisão de vir para um culto à noite, e quantas vezes nós somos reprovados quando decidimos ficar em casa. De rábia. Amém? Primeira coluna é fé. Só que a fé, esta fé sobrenatural, num Deus sobrenatural, todo-poderoso e eterno, soberano, esta fé estava também acompanhada com outra coluna que eu vou classificar como ponto importante. Qual era a outra coluna? Obediência. Diga aí para o seu irmão: é crer e obedecer. Amém? Amém. É crer e obedecer. Vamos observar como Abraão passou por esse teste. Capítulo de número 22, versículo 1, leia comigo. Se ele está com a Bíblia na sua mão, leia comigo. Olha o que está escrito no versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão. Essa palavra tentar está querendo dizer Deus colocou Abraão à prova. Você está entendendo? Deus o colocou à prova. Deus permitiu que ele fosse provado, com aquele propósito de aprovar. Amém? Por quê? Porque Deus escolheu a Abraão. Então, irmãos, tem algumas coisas que às vezes vem para a nossa vida que não é o diabo, é Deus nos provando. É um peso, é uma luta. Quem já viveu as provas, sabe o que é a vida do crente. Tem hora que parece que eu sei lá o que, a gente não sabe nem explicar nós mesmos. Mas aí nos deu lembrança que Deus está no controle de tudo isso. É o Espírito Santo, é nosso, conformando-nos, consolando-nos e nos fortalecendo para seguir adiante. Mesmo sem entender, vamos continuar servindo ao Senhor. Porque depois ele vai esclarecer tudo e você vai compreender o porquê do tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Abraão foi colocado à prova e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento ótimo. Deus falava e ele logo ouvia e respondia. Ouvia e respondia. Eis-me aqui. Aleluia. E aí vemos, irmãos, e disse: toma agora. O pedido de Deus para Abraão foi um pouco pesado. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque,
E Deus sabia que Abraão amava Isaac, viu, irmão? Porque Deus nos conhece. Amém? E Deus foi direto com Abraão e disse: teu único filho. Por quê? Porque Isaac foi o filho prometido. E não é que Abraão já desfrutava daquele cumprimento de promessa, porque Isaac já era na vida de Abraão uma realidade. Olha, irmãos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus de Abraão promete e cumpre. Aleluia. Você acha mesmo que Deus te dá e depois Deus vai querer tomar? Aleluia. Aqui nesse texto, Deus fez um pedido a Abraão para provar. Diga para o seu irmão, para provar o amor de Abraão por ele. É duro, viu, irmão? É. Porque falar de amor é fácil demais. Verdade, Jesus. Ei, mas viver o amor. É verdade. Eita, papai. E raça! Desse jeito. Se o Espírito Santo não nos ajudar, jamais viveremos. Verdade. Por isso necessitamos do Espírito. Por isso necessitamos ser cheios do Espírito, cheio da presença, fortalecermos nesse poder, para termos no Espírito esta graça de amar de forma sobrenatural. Aleluia, Jesus. Deus fez o pedido e Deus queria o filho Isaac em sacrifício. Olha o versículo 3. Glória a Deus. Versículo 12 que eu não terminei ainda. Tomou agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e vais que a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus agora revelou a Abraão a sua vontade. E na vontade de Deus, Abraão vai ter que abrir mão de algo que ele ama. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. O pedido foi duro, declarava sua. Mas veja Abraão posto à prova. Aqui no texto, se Abraão recusa atender o pedido de Deus, teria ficado confirmado que Abraão amava mais o seu filho do que aquele que lhe deu o filho. E na prova do amor para com Deus, Abraão teria sido reprovado. Sendo reprovado, não tinha recebido as bênçãos abundantes e transbordantes, o qual nós já lemos nesta noite. Quem está entendendo? Porque Deus é bom, porque Deus é justo, é misericordioso, mas é justo. Você está entendendo? Se Ele permite que você seja provado, você precisa, se Ele te coloca à prova, você precisa ser aprovado por Ele. Aleluia. O que mostra que Abraão não só cria, mas também obedece ao Deus viu. Abraão não viu a sua face, mas ouviu a sua voz. E com tanta convicção e certeza, ele obedece. Deus disse o que queria e como deveria ser feito. E Abraão, irmão, sinceramente hoje as coisas mudaram muito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele tem falado no tempo presente, tem dito o que quer e como deve ser feito. E quantos não têm ouvido a voz do Espírito? Quantos irmãos têm sido reprovados por não obedecer? Mas eu creio, mas não obedeceu. Eu me lembro, irmãos, que quando eu comecei a minha caminhada na cidade de Goiânia, novo na fé, todo crente novo convertido é uma graça, porque o novo convertido, quando ele nasce de novo, é ele que chama pastor de 4 da manhã. Eu já vi novo convertido chegar na calçada da minha casa 3 horas da manhã, achando que já era 5, para a oração. Pastor, você está entendendo, irmão?
e vejo o temor de um novo convertido. Quando eu comecei a minha caminhada em Goianinha, eu morava num conjunto chamado Conjunto da Batalha. E um dia chegou um moreno lá durante o dia, e ele passou lá, deu a paz do Senhor e disse que ia fazer um culto lá à tarde, ia reunir o pessoal lá à tarde para cultuar a Deus, e queria que eu participasse do culto, que eu não saísse de casa, que ele ia voltar, porque ia ter esse culto, e eu fiquei lá preso o dia todinho. O irmão não voltou mais não, mas eu fiquei esperando. Você está entendendo, irmão? Para mim foi uma prova. O irmão não voltou mais não, mas graças a Deus eu não arrebei o pé de casa. Apareceu outras coisas para resolver. Senão não posso sair hoje, estou esperando o irmão que voltar aqui. Tem obra. Você está entendendo? Abaixa. Ele não voltou, mas eu esperei. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Então veja que aqui Abraão ouviu a Deus, e Abraão não só entendeu que era Deus pedindo, ouviu a sua voz e ele obedeceu. Embora fosse difícil, fosse um pouco doloroso, né? Ele obedeceu. O que mostra que ele obedeceu? O versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, diga aí, você tem que acordar cedo para fazer a vontade de quem? Pegar 2 servos seus, cortar lenha, porque vai oferecer sacrifício, e quem vai oferecer sacrifício tem que cortar o que, irmão? Tem que cortar o que? Lenha. O que é a lenha para o sacrifício? Combustível para o fogo. Você está entendendo? Quem vai, irmão, quem é provado por Deus, já dá para ver pelo texto que não é fácil. Além de ser convidado a fazer a vontade de Deus, você ainda vai ter que acordar cedo, de madrugada, preparar o animal para a viagem, ter que cortar a lenha e ainda pegar 2 servos para poder seguir para o lugar que Deus te mandou oferecer sacrifício. Porque hoje, irmãos, hoje, graças a Deus, em cada esquina que a gente vai, tem uma igreja, tem uma congregação. Hoje você adora a Deus em casa, adora na igreja, adora no trabalho, no campo aberto, na mata fechada. Você adora a Deus em todo canto, porque esse é o tempo chamado de graça. Graças ao Senhor Jesus. Mas nos dias de Abraão, não era assim não, irmão. Deus só recebia o sacrifício no lugar que ele escolhia. E a partir do momento que Deus escolhia um lugar para sacrifício, aquele lugar era santo, e o sacrifício tinha de ser oferecido naquele lugar. Abraão teve que andar 3 dias para o Monte Moriá. O povo ainda acha que vindo lá da cidade para cá é longe. É longe. Está brincando. Para adorar a Deus hoje é longe. Não é, irmãos? Andar 12 quilômetros, 3 quilômetros é longe. Longe é 3 dias, irmão. Longe é andar quase 1.400 quilômetros para adorar o Rei dos Reis, segundo o Senhor Jesus Cristo, como fizeram os magos. Vindo de uma terra distante. Você está entendendo como nós somos privilegiados? Por isso é que vai ser cobrado muito mais de nós. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Aí, meus irmãos, Abraão recebeu a bênção, porque primeiro creu e obedeceu. Aí veja bem,
Ele aguardou o jumento e foi embora com seu filho Isaque ao lugar que Deus mandara. No versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a parte final do versículo. Diga para a sua irmã: Abraão desfrutou das bênçãos, foi aprovado e agradou a Deus, porque não só creu, confiou no Senhor. Fez o que, pastor? Confiou no Senhor. Aleluia. Obrigado para você entender isso. Aí eu acredito que Deus faz, Ele faz mesmo. Mas você está disposto a confiar nele? Porque confiar em Deus envolve espera. Envolve esperar Ele realizar o que Ele quer da forma dele, e nunca do meu e do seu jeito. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Glória a E o que é Deus. que mostrava a confiança de Abraão? Olha, Abraão chegou diante do Monte Moriá, olhou para o Deus servo dele e disse assim: vocês ficam aqui, porque quem tem que subir lá era Abraão e o sacrifício. E o sacrifício era Isaque. Isaque não sabia que ele era o quê? O cordeiro. Aleluia, Jesus. O holocausto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então os servos não iriam subir. Por quê? Porque o negócio era com Abraão e o sacrifício de Abraão. Irmão, quando Deus escolhe, tem muitas pessoas que só vai com você até onde Deus quer que ele vá. Verdade. Tem outras pessoas que não vai desfrutar de momentos gloriosos que você vai viver. Por quê? Porque Deus tem limite para eles. Aleluia, Jesus. O Verdade. limite dos servos de Abraão foi até o pé do monte. Aqui vocês esperam. Lá em cima sou eu e Isaque. Mas o que é que mostra confiança? É Abraão olhar para os servos e dizer: vocês ficam aqui, que eu e meu filho subiremos, adoraremos e depois voltar. Como é que ele sabia que o menino não ia morrer? Porque Abraão subiu para oferecer ele, e estava determinado no seu coração matar, oferecendo como sacrifício, crendo ele que Deus era todo poderoso para ressuscitar. Aleluia, Jesus. Você crê nesse Deus? Aleluia, Deus. Eu creio. Você serve a Ele? Aleluia. Você ouve a voz dele? Decai a cheia na bacai. Aleluia. Glória a Deus. É lindo de se ver um verdadeiro adorador. Aleluia, É Deus. a prova, por prova, mas prova, e ele dizendo: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai fazer, vai dar certo. Mas Deus pode tudo, Ele sabe tudo. Aleluia. Aleluia! Verdade, Jesus. Amém? Amém. Então Abraão creu, obedeceu, confiou e teve que perseverar em confiar. Por que perseverar, pastor? Porque confiança envolve o passar do tempo. Não sei se você me entende, veja bem. Chamou de quê? Porque quando você começa uma caminhada, e essa caminhada de Abraão era unicamente para que a vontade de Deus fosse o quê? Fosse feita. Você não via um servo em desobediência, mas um servo em obediência e submissão à vontade de Deus. Amém? E ele na caminhada, algumas coisas aconteceram. Veja o verso, capítulo 22, versículo 8. Vamos ler do verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Abraão é um homem de poucas conversas. Sabe, é aquela pessoa que só fala o sofim e aquilo que é necessário. Quem está entendendo isso?
Aleluia, Jesus. Você já viu? Eu já andei com um amigo meu que era policial. Eu andava com ele assim, observando ele. Eu só falava bem culto, sabe? Só aquilo ali eu observando. Aí eu entendi, ele é policial. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala. E quando você fala sem ter necessidade, você faz o quê? Besteira por cima de besteira. Verdade, Jesus. O que sai não edifica e depois dá causa confusão. Verdade. Então Abraão era um homem maduro, focado no seu relacionamento com Deus vivo. Amém? Amém. Então falou a Isaac. Abraão, seu pai, disse: meu filho, meu pai. E ele disse: esse aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. O que é que eles levavam para o sacrifício, igreja? Eis aqui o fogo e a lenha. Sacrifício. O que é que eles tinham? Quais eram os elementos que eles tinham? Tinha fogo e tinha lenha para manter o fogo. Porque tem crente que é fogo numa noite, no outro dia está engembrado, molhado, apagado, né, irmão? Parece que nunca viu fogo na vida. Aleluia, Jesus. Para oferecer sacrifício, tem que ter fogo e tem que manter o fogo aceso. Aleluia, Jesus. Porque o fogo arderá continuamente no altar. Glória a Deus. Você está entendendo isso aí? E eles iam oferecer sacrifício, mas levavam fogo e lenha. Aleluia. Parece que está tudo pronto. O verso 7. Até que, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 3 elementos: fogo e lenha, mas faltava o cordeiro. E não é que Isaac observou que faltava o cordeiro? Glória a Deus. Aleluia. Pai, como é que a gente vai? Mas só perguntou quando já estava subindo o monte para oferecer sacrifício. Você confia em Deus? Por que Abraão recebeu as bênçãos? Porque ele confiou que Deus é o provedor. Que Deus iria prover aquele cordeiro. Quem crê? Olha a resposta de Abraão. Glória a Deus. No versículo 8, Isaac pergunta no versículo 7: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam juntos. Observe que coisa tremenda, igreja. O homem, quando foi questionado sobre o cordeiro, que foi que ele disse? O meu Deus proverá. Aleluia, Jesus. O meu Deus proverá. E Deus já me disse aqui dentro desta casa para minha pessoa: eu sou provisão para a tua vida. Oh, canavassúria. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Ele é o provedor daqueles a quem Ele escolhe. Porque quantas vezes a geração de hoje, do nosso tempo atual, irmão, tem culto hoje. Ai, sabe, não sei. Seu rosto não. Está uma luta tão grande. O amado está vazio. Ainda não comi hoje. Aleluia. Ai, que tristeza ser crente. Aleluia, Jesus. Aí diz assim: Glória a outros Deus. você não posso ir porque eu só tenho esse vestido. Outras mulheres esse vestido batem. Graças a Deus que você ainda tem esse batendo. Graças a Deus que você tem esse batendo. É, meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu já estou há quase 2 anos com essa calça aqui, ó, parece que é nova. Todo mundo tem ela como nova. Ela realmente é a calça da farda. Aleluia! Aleluia, Jesus. És fiel, meu Deus. Sim. A gente reclama por muito pouco. É A verdade. gente deixa de cultuar Deus por muito pouco. É, meu Deus. A Aleluia. gente põe barreiras para não servir ao Senhor, para não oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Aleluia, Deus. Você está entendendo? Desse jeito, Jesus.
E um dia eu vi uma jovem que ia para a igreja. Eu novo na fé. Mas até hoje aquela visão ficou na minha mente. Uma pessoa pobre, simples, se arrumou. A igreja pega até roupa emprestada para poder ir. Botou a sandália bonita no pé para um evento na igreja. Quando ela saltou do ônibus, que andou um pouquinho, o salto todo. Oh, Jesus. Aí ela baixou, tirou a sandália do pé, botou na mão e para a igreja adorar a Deus. Você está entendendo a atitude? Por que muitos recebem bênção que outros não recebem? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus grande, aleluia, Jesus. A seca é grande, se tem seca, também tem chuva em abundância. Só precisa permanecer adorando, porque a chuva vai cair, a chuva vai descer, e a situação será mudada para a glória de Deus. Creio, Deus, aleluia, Jesus. Mas aí, irmão, tem graça. A geração de hoje, Cadê Riane, meu? quando a gente pega um texto bíblico para ver os adoradores do passado, Pega ali Riane, não. Chama sabe, dá vergonha em nós, porque a gente reclama por muita pouca coisa. Verdade, Deus. Derraço! Amém? Amém. Então entenda bem. Abraão tinha uma palavra na sua boca, e esta palavra ele falava: Deus Verá. Deus Verá. proverá. Eu creio.